Olá, boa tarde. Obrigado a todos por terem vindo. Tenho a certeza que metade das pessoas que aqui estão vieram da Islândia, de propósito, para acompanhar a viagem daqui do Pedro. É sempre simpático numa rentrée como esta, agora em setembro, num dia que ainda é de verão e que ainda se podia estar na praia, ver tanta gente à volta de um livro. Obrigado por terem vindo. Obrigado à FNAC, que nos recebe sempre aqui também, à Paula Roque, que vai dirigir esta sessão e controlar esta sessão. Obrigado pelo vosso trabalho e pelo vosso amor aos livros também. Para esta sessão de apresentação do livro Pulmões, do Pedro Gunnlaugur Garcia, nós vamos ter a apresentação, estão aqui 4 pessoas, eu e mais 3 pessoas, e vamos ter a apresentação que vai ser feita pelo José Lopes Araújo. O José Lopes Araújo é uma daquelas figuras que nos faz olhar para a RTP com muito mais simpatia. Às vezes olhamos para a RTP, Serviço Público, com alguma desconfiança e o nosso dinheiro que vai ali e tudo isso, mas quando depois vemos que está lá o Lopes Araújo, a gente tem uma outra simpatia, uma forma diferente de olhar, porque ele está lá desde menino. O Lopes Araújo escolheu a RTP, preferindo esse serviço público e o jornalismo de qualidade a tudo, mas mesmo a tudo. A advocacia, por exemplo, que ele podia ter seguido e não seguiu depois de ter formado em Direito pela Universidade de Lisboa. O Lopes Araújo não é só televisão, mesmo se já leva quase 50 anos, 47, ao seu serviço. Muito bem. Passou também lecionando, creio eu, pela Universidade de Coimbra, pela Universidade Católica, escreve crónicas e escreve contos, e eu ia dizer que escrevia poesia, mas não, o Lopes Araújo é o pai, com o mesmo nome, que escreveu também 2 livros de poesia. E se eu bem sei, e se eu tenho a certeza, é que, sendo ele a falar-nos deste romance do Pedro, Pulmões, nós vamos ter uma apresentação que vai ser expressiva, vai ser rigorosa e terá certamente muita sensibilidade. E vamos também ouvir o Henrique Garcia, pelas razões que todos adivinham. Vamos ouvi-lo sem emoção, não lhe caçar e roubar a voz, porque isto, fazer intervenções na primeira apresentação de um livro do filho, não é uma coisa fácil, evidente. O Henrique é um dos grandes jornalistas e um dos grandes rostos da informação televisiva em Portugal. Marcou indelevelmente a RTP, mas também a TVI e a TVI 24. A par da televisão, também teve a paixão da rádio, namorou com ela na Rádio Universidade, e casou-se, creio eu, ou conviveu pelo menos conjugalmente com a Antena 1, a Rádio Comercial e a Rádio Gesto. Desconfio que ainda há mais, mas pelo menos com estas. Ou seja, nós temos aqui connosco duas grandes figuras da informação portuguesa, da rádio e da televisão, José Lopes Araújo e o Henrique Garcia. E o que aqui nos junta é este romance que aqui está, Pulmões, do Pedro Gunnlaugur Garcia. O autor é um luso-islandês, mas o romance foi escrito e pensado em islandês, mesmo se as suas personagens, as angústias e as alegrias delas, são de facto universais. Eu acho que devo dar uma palavra para a tradução. Quem verteu do islandês para o português esta obra foi o Ivan Figueiras, que está aqui connosco. Eu acho que merece uma salva de palmas. Eu não sei islandês, mas comparado com o sample em inglês que eu tinha lido, não tenho dúvidas em afirmar que é uma excelente tradução, oferecendo-nos em português um texto que é elegante, direto, fluente e é literário. Parabéns, caro Ivan. E se o Ivan nos restitui tudo isso em português, é porque já lá estava, na criação em islandês do Pedro. O Pedro tem 37 anos e este Pulmões é o seu segundo romance, vencedor, como sabem, do Prémio de Literatura da Islândia 2022. O romance é um extraordinário encadeado de histórias, um rodopio de personagens que estão todos ligados por um cordão umbilical familiar, um cordão umbilical que mistura genes italianos, vietnamitas e islandeses, pelo menos. Mas essas histórias, essas personagens estão sobretudo ligadas pela prosa, subtilmente emotiva do Pedro Gunnlaugur Garcia. O que hoje o Lopes Araújo nos vai apresentar aqui é um belo romance da autoria de um verdadeiro escritor. Este Pulmões
É muito boa literatura. Bem merece, acho eu, a nossa melhor salva de palmas. E posto isto, passo a palavra ao José Lopes Araújo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meus amigos. E vejo muitas caras conhecidas de camaradas de trabalho da minha empresa ou que se cruzaram comigo no exercício da profissão de jornalista. Eu trabalhei 47 anos na RTP, já estou reformado. Não gosto da palavra aposentado. Reformado também não me agrada muito, mas enfim, já não estou ao serviço. Mas continuo a manter e a estimular as ligações afetivas com camaradas de trabalho, que alguns deles estão aqui presentes, a que me ligam laços de muita afetividade. Entre eles está, obviamente, o meu querido amigo Henrique. Apresentamos juntos o telejornal nos idos anos 80, aqui ainda no velho estúdio do Lumiar, e desde então mantivemos uma relação de grande afetividade e estima mútua. Depois do que o Manuel Fonseca disse, de facto, quase que a apresentação está feita do escritor e do livro. Eu não preparei texto nenhum, vou falar conforme me ocorrer. E quando o Henrique me pediu há uma semana atrás para apresentar o livro e me deu o livro para ler, eu aliás estava no Algarve, cheguei no dia a seguir e ele entregou-me logo o livro, e quando falamos 24 horas depois ou 48 horas depois, ele disse-me: já começaste a ler o livro? Eu disse: não, eu já acabei. Estava o Henrique a meio do livro e eu já tinha acabado. Ou seja, é um livro que se lê de um folgo só. Não sendo no início um livro muito fácil. Muito fácil, eu explico desde já porquê. Não pela linguagem, não pelos diálogos, não pelo texto, que é muito fluido, como disse o Manuel, é muito fácil de ler, mas pela estrutura do romance, eu diria na sua primeira metade, porque ela gira em volta de vários núcleos familiares, em períodos diferentes, em épocas diferentes, e aliás o Pedro faz uma coisa muito inteligente, que é, 2 vezes no livro, ele coloca um esquema de uma árvore genealógica para que o leitor não se perca relativamente à estrutura desses vários núcleos. E perceba. E quando chegamos praticamente a meio do livro, há como um começar de novo o romance. Ou seja, a partir daí a história é claramente linear e nós aí começamos a entender totalmente os flashbacks e os diferentes núcleos familiares em épocas diferentes da primeira parte, digamos, do romance. É um romance, o Manuel também disse isso e é a minha opinião, não é um romance islandês. Não é um romance sobre a Islândia. É um romance universal, de facto. Ele passa-se em diferentes locais, passa-se em diferentes épocas, passa-se na Toscânia, passa-se na Riviera Francesa, passa-se na Chinatown de Toronto e passa-se, obviamente, na Islândia, nomeadamente na capital, em Reykjavik. Eu gostei muito do romance e sou um bocadinho exigente nessa apreciação, nas apreciações que faço às minhas preferências e às minhas leituras. Eu conheci o Pedro, eu disse-lhe isso ontem, eu conheci o Pedro, ele ainda não tinha nascido. Ou seja, estava a mãe grávida, e temos, aliás, uma fotografia simpática, eu com a minha mulher e o Henrique com a mãe do Pedro. No Casino de Estoril estava a senhora grávida à espera do Pedro, portanto tenho já uma fotografia com ele e hoje tenho que tirar mais uma, porque ontem não tirei nenhuma. Portanto, hoje tenho que tirar mais uma, 40 anos depois, 41, que é a idade do Pedro, que é um jovem escritor. Jovem no sentido de que uma carreira internacional como escritor normalmente começa bastante mais tarde. E, portanto, uma das coisas que me surpreende no romance, e curiosamente já era essa a crítica que foi feita ao primeiro romance dele, 3 anos antes, em 2019, pela crítica islandesa, e que aliás lhe mereceu ganhar uma bolsa islandesa, revela uma crítica, dizia a crítica e bem, revela uma escrita muito madura para a idade dele. Ou seja, aqui no Pulmões ainda se sente mais isso, onde se percebe
que não é normal numa pessoa jovem ainda, com 40 anos, e que só tem 2 romances publicados, que revelam um profundo conhecimento, até do ponto de vista psicológico, sobre os personagens e como os desenvolve e como os analisa nos seus diferentes comportamentos, nas tensões emocionais, etc., que normalmente só alguém com uma grande experiência de vida e com uma grande maturidade é que o consegue fazer. A mim, como eu já lhe disse isso ontem, a mim, como particularmente algumas das sequências, escolhi 2 até para fazer aqui uma leitura. O Pedro diz que não fala bem português, não é verdade, ele fala muito bem português, especialmente para quem saiu criança de Portugal. E eu vou daqui a pouco ler 2 extratos aqui muito rápidos do livro, porque ele prefere assim, na verdade devia ser ele a ler, mas que a mim me tocaram particularmente. O romance toca em toda a temática da atualidade, aos grandes problemas que se põem à sociedade de hoje, ao consumo de estupefacientes, ao alcoolismo, às tensões familiares entre pais e filhos, à relação intergeracional e aos problemas que tal desenvolve, até à própria sexualidade, que é tocada de uma forma elegante no livro por 2 ou 3 vezes, à bissexualidade, à heterossexualidade, à paixão, ao amor. É um livro profundamente humano, é um livro sobre pessoas, contado com histórias que muitas vezes são histórias que quase tocam o fantástico. Aliás, há 2 ou 3 histórias claramente fantásticas. Ele tem uma história maravilhosa no livro sobre o galo Júpiter, que é uma história de fantástico, mas é também uma fantástica história. E o próprio projeto da realidade virtual que envolve o livro, o Ovo, é também uma grande história, uma boa história. Mas ele toca nas redes sociais, na utilização das redes sociais, nos contatos, nos Tinders, nas formas como as pessoas hoje se relacionam do ponto de vista afetivo e de encontros. Portanto, é digamos, um romance que toca todos os temas da atualidade. E toca num que a mim me é particularmente sensível, ou não fosse eu, açoriano de origem, nascido nas ilhas, que partilhamos, aliás, o mesmo North Atlantic Ridge que a Islândia partilha. Somos também vulcânicos, sísmicos. Aliás, a sismicidade da Islândia também aparece no romance. Eu digo, é um romance universal, mas não deixa de ter uma marca islandesa que se percebe na sismicidade, na forma da pequenez trazida pela própria ilha, em que as pessoas se conhecem quase todas e em que há uma pressão social. Mas há um tema particular que ele aflora também, que é o problema da imigração, a temática da imigração. E esse é um tema que me é muito caro. Ele aborda-o relativamente a uma família vietnamita, na Chinatown de Toronto, os pais da Sarah, que é um personagem importante do livro. Mas depois, como dizia, a partir do meio do livro, a história torna-se linear e centra-se em 2 ou 3 personagens, de facto, importantes. O Paul, o filho, o Alex, filho do Paul com a Sarah, e depois a relação do Alex com a Ana e o nascimento, digamos, do neto do Paul, que é o Stephen, e que vai ser também uma figura, mesmo já quase no final do livro, mas que acaba por marcar também o livro. Se me permitem, eu não queria tomar muito tempo, até porque tenho um limite de tempo, e o Manel lembrou ontem isso, e eu quero cumprir esse limite, mas eu gostava de ler aqui dois pedaços do livro que eu acho que nos fazem ver como é que o Pedro é um grande escritor e como é que o Pulmões do... Porquê Pulmões? Porque é longo no original, porque é Pulmões do ritmo da vida, não é? A vida normalmente é associada ao bater do coração, mas podia ser associada à respiração, à inspiração e à expiração, e que nos faz passar a vida até os pulmões deixarem de funcionar e se morrer, e a morte também está presente no romance, de uma forma, aliás, intensa e dramática. Então eu li esse pedaço que se passa num café de Chinatown de Toronto, uma área que eu conheço particularmente bem, porque é paredes meias com a Portuguese Village e com a área da comunidade portuguesa de Toronto, e ele escreve assim:
Mona despediu-se e disse que se Tal quisesse levar Sara ao médico, ela e o marido pagariam a consulta. Tal desfez-se em agradecimentos pela ajuda, obrigado, vai ficar tudo bem, sim, eles são jovens, sabe, e aprenderam a lição. Mas assim que a mãe de Indigo se foi embora, mostrou a sua verdadeira cara, encostando-se na cadeira, enquanto a observava a chamar um táxi. O filho é um violador. E ela ainda por cima fala comigo de forma condescendente. Oh mãe, ele não fez nada disso. Não fez o quê? Não fez o que estás a dizer. Até parece que sabes qual é a diferença. Ao entrar no carro, Mona virou-se e acenou-lhes. Elas sorriram, acenaram de volta. E tu devias, mas era ter vergonha, disse Tal, por entre o sorriso falso congelado na cara, por teres ido para casa de um refia qualquer desconhecido. Oh mãe, ele não é um desconhecido, protestou Sara. Claro que é um desconhecido, retorquiu a mãe. Eu não faço ideia de quem esse homem é. E tu também te tornaste uma desconhecida para mim, escapuliste de casa à meia da noite para te encontrares com rapazes. Já não tens boas notas na escola e fazes-te conta que não conheces o teu avô na rua. Ele contou-me, ele viu-te, acenou-te e tu seguiste em frente como se não conhecesses o teu próprio avô. Por que é que te comportas assim connosco? Achas-te melhor que os outros e não fazes nenhum? Pensas o quê, afinal? E por que é que tens o cabelo tão porco? Deixaste de tomar banho? A mãe disse-lhe isto no café, falando cada vez mais alto e em inglês, para que toda a gente compreendesse. A filha estava a morrer de vergonha. Normalmente sentia-se constrangida quando a mãe falava com ela, mas era em vietnamita. E pedia-lhe muitas vezes que não o fizesse em público, mas naquele momento o inglês era como se fosse uma arma nas mãos de Tal. Mãe, shh, disse ela muito vermelha e enterrada na cadeira. Uma rapariga tão bonita, tens de cuidar de ti, senão que vais fazer depois de acabares a escola? Vais lavar louça e fazer limpezas como a tua mãe e a tua avó com essas mãos inúteis? Não sei. Então por que deixas que esse rapaz te rebaixe? Ele não me está a rebaixar, mãe, eu amo. Hã? Amas? Sim, amo. Não amas nada. E tu julgas que sabes o que é amor? Tu alguma vez sabes o que é amor? Isso não é amor, é burrice. Esperas só para ver. Oh mãe, eu nunca vou ser como tu, disse Sara baixinho. Ah é? És melhor do que eu? Nunca serei como tu. Tal manteve-a trancada no quarto uma semana inteira, que Sara passou na cama a chorar, enquanto lá fora soprava uma tempestade de neve, a pior de que havia memória. As nuvens eram tão baixas e densas que se assemelhavam a manadas de rinocerontes, correndo em tropel pela cidade e lançando-se contra os edifícios vacilantes, repletas de grandes pedras de saraiva que riscavam a tinta dos carros e matavam gatos vadios. No quarto dia de tempestade, a janela dela partiu-se. Os pósteres foram arrancados das paredes e o quarto ficou cheio de vidros e de neve. Ela não se moveu e teve de ser carregada pelo avô, que lhe tirou estilhaços de vidro e lágrimas congeladas no rosto. E depois, mais à frente, uma outra sequência que é, digamos, a meu entender, a dizia São Tomé ao Pedro, para mim, é o momento de maior intensidade dramática do livro. É quando o Paul decide ir ao Canadá à procura do filho Alex para informar o filho que ele, na verdade, é pai, que tem um filho que o Alex não sabe. E então ele procura o filho, ele não tinha contato com o filho há alguns anos, procura o filho e sabe que ele está internado com Covid. Com Covid, também o Covid, um tema bem atual, presente também no romance, e numa situação delicada. Paulo foi ao Canadá e encontrou Alex sem grandes dificuldades. Após alguns telefonemas, ficou a saber que ele fora internado num hospital perto do centro de Toronto. Na recepção, informou que vinha ver o filho. Disseram-lhe que esperasse. A fotografia no Instagram já tinha alguns meses. Alex estava emaciado e com o olhar vazio. Era provável que o seu estado tivesse piorado. Paulo precisava de se lembrar de como lhe dar a notícia. Com que tom? Não deixar que a reação ao estado dele
o fizessem perder a coragem. Primeiro, contar-lhe calmamente que ele tinha um filho. Estava tudo bem com ele, mas que a mãe, Ana, morrera. Deixá-lo digerir isto, estar preparado para que ele negasse tudo ou se enfurecesse, depois propor-lhe que ele voltasse consigo para a Islândia, mas sem o pressionar. Porém, referi-lo como se não houvesse outra possibilidade. Podia entrar num programa de desintoxicação, por exemplo, lá. Talvez não devia-se mencionar isso logo. Talvez os médicos, os psicólogos, considerassem pouco recomendável que ele mudasse de país. Paulo tinha desbloqueado instintivamente o telefone, sem saber o que queria verificar, e quando entrou numa página de futebol, ouviu de repente chamarem por algo que pareceu o nome dele. Uma mulher imponente, na casa dos 50, com os grandes olhos e cabelos cor de ébano, atados num rabo de cavalo, apresentou-se como a doutora qualquer coisa que Phil não percebeu bem e falou com ele no canto do balcão da recepção, como se ela própria não tivesse tempo para fazer isso à parte, pondo-se desconfortavelmente perto. Pareceu-lhe ele. Olha, sabe, o Alex foi diagnosticado com Covid e tem outros problemas de saúde. A saturação do oxigênio não está boa, disse ela. Portanto, temos de acompanhar o estado dele de muito perto. Mas, ouça, será que eu poderia ver? Perguntou Paulo. Falar com ele através de um vidro ou qualquer coisa assim? Ela acenou com a cabeça para mostrar que compreendia os sentimentos dele, mas depois respondeu-lhe negativamente de forma bastante categórica. Não é possível. Ele está em isolamento total. Contatou por telemóvel? Não, eu não tenho o número dele. Sabe, tem sido difícil, por causa desta situação. Há muito tempo que é difícil entrar em contato com ele. Eu moro na Islândia e Paulo atrapalhou-se. Por um lado, o inglês tornou-se subitamente um obstáculo. Por outro, ele não sabia se devia contar o que o trazia ali, como pulo ainda por palavras. Paulo gaguejou, não encontrou nada para dizer e acabou por apenas abanar a cabeça. A médica olhou nos olhos, sem pestanejar, e depois voltou a tomar a palavra. Olha, será que podemos fazer chegar o número de telemóvel, o seu número de telemóvel, e ver se por acaso ele depois lhe pode ligar? Sim, mas doutora, pelo menos pode dizer-lhe que eu estou aqui no Canadá e queria vê-lo. Eu preciso de lhe dizer uma coisa muito importante. Queria que ele voltasse para a Islândia comigo, sabe? Mas se calhar não deve dizer agora isto. Seria possível, por exemplo, na sua opinião, quando ele estiver recuperado, ele vir comigo? Isto é, não por causa do vírus, mas do estado dele em geral. Eu vou passar-lhe a mensagem, mas começou ela e hesitou antes de continuar. Saliento-lhe que o estado de saúde dele não é nada bom. E depois, mais à frente, só mais umas linhas. Na tarde desse mesmo dia, Paulo decidiu que não podia passar o dia inteiro na sala de espera do hospital e foi dar um passeio num jardim público ali próximo. Então, o telemóvel tocou. Uma voz soou distante e disse-lhe o que ele mais temia. A chamada foi breve e, quando terminou, Paulo caiu de joelhos e abraçou o álbum de fotografias sem sentir nada. O sol punha-se. Apenas uma estreita faixa a contrair-se e a escurecer no horizonte. Paulo fixou o sol como se algo fosse acontecer quando ele desaparecesse. Uma onda gigante que viesse para varrer tudo. Mas, em vez disso, a claridade desvaneceu-se sem precalços, deixando para trás o céu como se nada tivesse acontecido. Arrefeceu. Paulo permaneceu por momentos aturdido e a respirar ruidosamente. Via tudo negro e só voltou a si quando notou como as mãos lhe tremiam. Tentou fazê-las parar e, quando apertou de novo os olhos, as lágrimas correram-lhe pelas faces. Durante muito tempo não conseguiu ver nada por causa das lágrimas e depois soltou um gemido alto, animalesco. Respirava e tremia como se tudo ele se houvesse transformado num órgão, como se o coração a bombear o sangue fosse todo o seu ser dedicado a um único objetivo: interiorizar que Alex morrera. Parabéns, Pedro. Um grande livro, um grande romance. Agora é a vez do Henrique Garcia. Por favor.
É óbvio que me é difícil falar. A emoção deixa de ser facilmente controlada. Mas vou ser breve. Escrevi para garantir que isso aconteça. Isto é um olá e um adeus. Olá para vos saudar, naturalmente, e agradecer a presença. Habituado a dar-vos notícias, como sabem, não podia deixar de dar-vos conta de uma das mais importantes da minha vida. Lungo, o premiado livro, o Filho Pedro, está finalmente publicado em português. E o que sinto é indizível e dá sentido ao que ele disse do primeiro romance. Vou tentar dizer o título. Mauli sin Guarnir. Mais ou menos, diz ele. Ok, obrigado. Vou citá-lo então. Pode ser muito pouco ser capaz de se expressar se não se consegue expressar o que está no coração. É o que me acontece neste momento. Foram 5 anos com estes 2 livros. Este, a edição islandesa do que acaba de ser publicado, Pulmões, e este, o tal, com um nome também indizível, o primeiro romance do Pedro. Foram 5 anos com eles, os 2 em cima da minha secretária, sem poder perceber patavina. É difícil a um pai ter estes livros do filho e não entender nada. Bom, agora, aqui está o primeiro em português, que é, no entanto, o segundo que ele escreveu. E isto já me parece o Américo Tomás, que era a primeira vez que voltava ao sítio depois da outra vez lá ter estado. Bom, os talentos do Pedro não foram uma surpresa para mim. Ele aprendeu, por exemplo, a falar inglês vendo o E-Man na televisão. Surpreendeu-me a mim e à mãe desatando a falar inglês connosco. Começou a... me vou perder. Começou a contar pequenas histórias em banda desenhada, histórias familiares, episódios que ele achava graça. Revelou algum talento para pintar, lamento que tenha abandonado os pincéis, porque não lhe prestava atenção suficiente, pensou eu. Interessou-se pelo cinema, esteve em Portugal a tentar fazer um curso de cinema com o Vasconcelos, o João Pedro Vasconcelos. António Pedro Vasconcelos, penso que do APV, era isso. Depois meteu-se numa banda de música maluca, que eu ia levando à surdez, desistiu, graças a Deus, e de repente descobriu esta vocação definitiva, que é a escrita, e que agora vos vai ficar disponível em português. Este é o olá, que eu prometi breve. O adeus é simples. Até aqui o Pedro era o filho do Henrique Garcia. Agora o Henrique passa a ser o pai do Pedro Garcia. Muito obrigado. Pedro, agora. Góðan, kæru gestir. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje diante de tal distinta plateia com um profundo sentido de honra e emoção. O meu romance Lungur, Pulmões, originalmente escrito em islandês, foi agora traduzido para português. Uma língua que sempre me pareceu familiar e, no entanto, distante. Nasci aqui e, embora tenha crescido na Islândia, essa herança sempre fez parte de mim. No entanto, nunca dominei a sua língua, o que sempre me incomodou. Hoje, esta tradução é uma ponte entre as duas partes da minha identidade, que lutei para se ligarem. O meu romance é sobre gerações, como elas comunicam umas com as outras através do tempo e do lugar, e como essas conexões, ou às vezes a falta delas, moldam o que somos.
De muitas maneiras, esta tradução é uma continuação dessa jornada, permitindo-me honrar as minhas raízes e compartilhar a minha vivência com um novo público, num idioma carregado de história e emoção para mim. Este romance não é apenas uma obra de ficção, é como uma tapeçaria de gerações, repleta de anedotas inspiradas na vida da minha própria família portuguesa. Em particular, os meus avós desempenharam um papel crucial na formação do espírito do romance. As histórias que compartilharam comigo e os pequenos momentos mágicos que compartilhei com eles e que lembrarei para sempre foram a base para muito do que escrevi. Não é apenas uma tradução de palavras, é um regresso às raízes que sempre me influenciaram, mesmo que discretamente, em segundo plano. De muitas maneiras, este livro é um modo de homenageá-los às gerações anteriores. E por isso, hoje, gostaria de dedicar esta tradução à sua memória. Espero que o romance, agora em português, vos transmita com a mesma profundidade e carinho as histórias que os meus avós trouxeram à minha vida. Espero que, através desta edição portuguesa, os temas da família, da identidade e dos fios mágicos que nos unem ressoem em vós, como ressoarem em mim. A terminar, gostaria de deixar os meus mais sinceros agradecimentos ao Manuel de Fonseca, à equipa de Guerra e Paz e ao tradutor Ivan Figueiras pelo seu excelente trabalho. A minha gratidão também para o José Maria Lopes de Araújo pela sua magnífica apresentação e, por fim, para o meu pai pelo seu apoio e entusiasmo. Tack, kærlega fyrir mig, muito obrigado a todos. A sessão não acaba aqui, vai haver autógrafos. Se alguém quiser dirigir alguma pergunta diretamente ao Pedro, estejam à vontade, podem também dirigir-lhe as perguntas que entenderem, mas a seguir há autógrafos, que é o fecho canónico de um lançamento. A Guerra e Paz agradece-vos mais uma vez a vossa presença, e a presença do Henrique, a presença do Lopes Araújo e do nosso autor. Se houver alguma pergunta... muito bem. Rui. Muitos parabéns, bendita apresentação, e estou a meio do livro. Fico um bocado furioso por ter feito um spoiler. Mentira, eu já tinha visto a primeira parte que leu, mas a pergunta é muito simples ao Pedro. A pergunta é esta. Lungo é pulmões, mas lungo, o título em islandês, tem um duplo sentido? Tem também a ver com, sei lá, longo ou não? Ou é só pulmões? Não, é só pulmões, mas eu tenho uma pequena história para explicar porque eu escolhi este título e no início não teve nada a ver com o órgão lungo. Eu estava a escrever o meu primeiro romance, Málleysingarnir, o que o meu pai pronunciou perfeitamente. Eu ia estar lá aqui em Portugal. E eu estava em România para fazer research e conheci uma mulher que tinha este nome, Simona Lungu, e em Roménia Lungu talvez quer dizer alguma coisa com longo, não sei, mas para mim era um nome extraordinário porque ela chama-se Simona Pulmões e para mim era ok. E depois eu estava sempre pensando nessa palavra Lungu. E eu decidi neste momento, ok, quando acabar o primeiro, o próximo vai ser longo. Mas eu não sabia porquê. Mas era tudo devido esse encontro com uma mulher qualquer, com um nome esquisito. Mas quando
comecei a escrever, comecei a criar histórias que têm uma conexão aos pulmões, um órgão que é que para mim é um símbolo da humanidade, que é alguma coisa fraco, mas eterno no mesmo tempo. Mas também há um personagem que se chama Johanna, que é programadora. Ela está fazendo uma programação de virtual reality, onde ela está a fazer uma grande projeção do futuro do cosmos, do universo. E o fim do universo é muito trágico, porque acaba com o escuro e frio para a eternidade. E ela pensou que era muito mais belo se o universo acaba, mas respira de novo com os pulmões. Então era um processo eternal. Respirar, expirar. Inspirar, expirar. E então eu, no fim, tinha algumas excuses, desculpas para este título, mas era só uma palavra que eu gostei, mas... Gostaste? Eu só queria perguntar uma coisa. Como é que uma pessoa que pinta e que anda à procura da sua carreira começa a escrever? Foi a partir da música? Foi a partir de algum filme? Foi a partir do quê? O que é que despertou o bicho que falou e que fez fazer romances? É sempre a mesma coisa. É que eu, desde criança, eu queria criar alguma coisa, pintar ou fazer filmes ou escrever, mas como uma banda há sempre outros tipos que querem ser o líder, mas o escritor é o único líder. Ok, aqui uma pergunta, por favor. Eu gostaria de saber, entre o primeiro romance e o segundo, que sai agora aí, mês, há uma evolução da escrita. Essa era a primeira questão. E a segunda questão é para quando o próximo romance? Eu gosto mais da primeira questão. Mas sim, quando o primeiro era publicado em Islândia, eu estava perto de receber o Nobel. E quando não apareceu, eu estava um pouco zangado. E eu falei com uma amiga minha que é escritora também, e ele diz: olha, o romance não é perfeito, tem altos e baixos. E depois eu perguntei: mas ok, o que é que eu faço bem? Ele diz: há partes que me faz lembrar a Milan Kundera e Isabel Allende. E então eu disse: ok, eu vou ler muito Kundera e Allende, eu vou entender o que é que eu faço bem e deixar tudo outro. E então é por isso que eu tive muita inspiração, por exemplo, por a Casa dos Espíritos de Allende, porque eu sabia que essa história era muito sobre separação, porque era uma coisa que acontece na minha vida privada quando eu estava a escrever. Eu separei com a mulher do meu filho e também, no mesmo tempo, começou o Covid. Então eu estava super sozinho com todas essas emoções e eu sabia, eu vou escrever sobre coisas super duras para mim, pessoais, mas eu descobri que o tom de assim, realismo mágico e a liberdade que vem com isso era super importante para mim para tratar das coisas difíceis. Então ter o galo Júpiter e piadas engraçadas e várias coisas que é mais como um jogo para mim, mas eu tenho que ter os dois, o engraçado e o trágico. E então, e para o próximo livro eu tenho uma página, mas isso vai acontecer no século XVIII, e trata-se de pescadores franceses que são a pescar perto da Islândia. E tem uma história de amor, e alguém vai morrer, e tudo isso. Há mais alguma pergunta?
Se não, faço eu uma. A história dos avós, aquela história das azeitonas, comer azeitonas, não sei, é a história dos avós ou vem de onde essa história das azeitonas? Sim, o meu avô sempre estava a contar histórias e habitualmente contou-me uma história e eu disse, é verdade? E ele começou a dizer, não, é uma piada. E eu estou, ok, eu sou idiota. Mas ele contou-me uma história sobre o pai dele, que era no exército, meu bisavô, que estava no exército. Sim, exatamente, o avô do meu pai. E ele era no exército de Portugal durante a guerra, primeira mundial. E não tinha vontade de lutar. Não, lutar. Sim. E não queria ir à guerra. E engoliu muitos azeitonas com o caroço e queixou-se para o doutor militar. E o doutor militar tragou ele para o X-ray, o raio X, raio X, e disse, olha, o jovem tem cancro e não tens de ir para a guerra para morrer, podes morrer em casa. E quando eu estava a escrever o longo, e era sobre separação e emoções super sensitivas, eu lembrei-me desta história. Eu posso... isso faz parte da história. E neste momento o avô estava muito doente. E eu telefonei para o pai e disse, olha, esta história é verdade ou não? Era uma piada ou era verdade? Ele disse, olha, eu vou passar o telefone passar o telefone para o teu avô para ele dizer. E ele disse, olha, isso era a história como o meu pai disse-me a história, contou mais uma vez e isso era a última vez que eu ouvi a voz dele. E então, para mim, o espírito dele vive um pouco no longo, respira ainda. Eu acho que é uma boa maneira de terminarmos. Vamos então agora aos autógrafos.